Vamos falar agora, como eu falei, né, o Carlinhos Maia, vamos voltar a falar. O influenciador digital Carlinhos Maia, ele se pronunciou nas redes sociais. Entendeu? Você achava mesmo que ia ser fácil? Você acha mesmo que na primeira vez que você tentasse, eu vejo meninos aqui com 16 anos me mandando... Você já sabe, mas não custa lembrar, tá? Bota na sua cabeça. Internet, influenciadores, artistas, famosos, não são amigos. Ele não nasceu famoso, ele não nasceu esperando aplausos. Ele nasceu e 2 dias depois foi entregue, sem nome, sem plano, sem destino. Um bebê deixado nos braços de estranhos, adotado por uma mulher que não ouvia, mas que amou no silêncio mais alto do que o mundo inteiro gritaria depois. A infância dele não teve brinquedo caro, mas teve chão de barro, café dividido e vizinhança como plateia. Enquanto outros meninos jogavam videogame, ele observava. Aprendeu cedo que rir era mais seguro que chorar e que, se o mundo não te ouve, você aprende a fazer ele prestar atenção. Antes de ser Carlinhos Maia, ele era só o Carlinhos da vila. Um menino sem sobrenome, mas com algo que ninguém podia tirar, a vontade incontrolável de ser visto. E é aqui que essa história começa, no meio do nada, com alguém que viraria tudo. Quando o mundo começou a ver Carlinhos Maia, ele já estava ensaiando fazia anos. Sem saber, ele treinava a arte de transformar o cotidiano em espetáculo. Enquanto os outros procuravam sucesso em cidades grandes, Carlinhos ligava o celular dentro da casa humilde, no meio da Vila Primavera. Não tinha câmera boa, não tinha microfone, não tinha roteiro. Só tinha verdade. E uma verdade bem contada, meu amigo, viraliza. Ele mostrava o café da manhã da mãe, os vizinhos fofoqueiros, as roupas penduradas, o menino que vendia picolé, a risada solta das crianças. Era uma novela ao vivo e todo mundo queria assistir. Era como se o Brasil tivesse, enfim, encontrado um espelho engraçado e desconcertante. O conteúdo era simples, mas ali estava o gênio. Carlinhos criava personagens sem criar personagens. Todo mundo na vila virou figurante da própria vida. E ele, o narrador oficial do caos engraçado e cotidiano. Em pouco tempo, os vídeos gravados no celular começaram a bater milhões de views. Primeiro no Facebook, depois no Snapchat. Mas foi no Instagram que ele explodiu. Em 2018, Carlinhos já era o segundo perfil mais assistido do mundo nos stories, atrás apenas de Kim Kardashian. O menino que começou falando sozinho para a câmera agora tinha milhões ouvindo cada palavra. E o mais louco, ele não mudou o cenário. A vila continuava igual, o barraco ainda era o mesmo, a rua de barro ainda estava lá, mas agora era palco. E Carlinhos já não era só da vila, era do Brasil, do mundo. Mas quanto mais ele subia, mais as luzes começaram a incomodar. Fama demais, cedo demais, milhões de seguidores, milhões de olhos, milhões de expectativas. Carlinhos Maia virou um fenômeno. O rei do Instagram. Era ovacionado em aeroportos, fechava campanhas milionárias, fez casamento de celebridade e foi parar em programas de TV, revistas, capas, talk shows. Onde você olhava, lá estava ele. Mas do outro lado da tela, nem tudo brilhava. Começaram as críticas. Forçado, arrogante, só pensa em número. E então veio a primeira grande ferida pública, Whindersson Nunes, um dos maiores humoristas do país. Supostamente amigo, padrinho de casamento, faltou no altar. E o silêncio virou tempestade. Carlinhos reagiu como sempre. No Instagram, indiretas, ironias, stories explosivos. O público escolheu lados. O algoritmo adorou. Mas os patrocinadores nem tanto. 17 contratos, cancelados em poucos dias. Era o primeiro sinal de que ser rei tem preço.
E o trono pode tremer com um toque na tela. Carlinhos começou a entrar em espiral. Postava mais, rebatia mais. E o que antes era carisma, virou performance em excesso. Fama virou fardo. Pela primeira vez, ele começou a sentir a pressão de sustentar o próprio personagem. E quando a internet começa a duvidar de você, você tenta provar quem é. Mas quem é Carlinhos Maia fora das câmeras? A resposta viria com ainda mais luzes e ainda mais sombras. Em tempos de silêncio, Carlinhos fazia barulho. Era 2020. O mundo parava, o Brasil chorava. E ele organizava uma festa, o Natal da Vila. Show, palco, celebridades, gente dançando, gente sorrindo, gente aglomerada. Enquanto do lado de fora, milhares morriam por dia. A internet não perdoou. Carlinhos rebateu, disse que testou todos os convidados, que seguiu protocolos, que outros também faziam festas, mas só ele era atacado. Mas a verdade é que o Brasil não queria justificativa, queria empatia. Naquele momento, o influenciador mais visto do país parecia surdo ao sofrimento nacional. E não foi um erro isolado. Meses depois, outra festa. Outra enxurrada de críticas. Outro round com a opinião pública. As manchetes diziam: Carlinhos Maia ignora o luto do país e vira alvo de revolta nas redes. Mas será que ele não via? Ou será que a bolha da fama já era tão grossa que ele acreditava ser intocável? Entre uma polêmica e outra, Carlinhos seguiu postando, sorrindo, dançando, como se nada estivesse errado. Mas nos bastidores, os números começaram a cair. O brilho já não era o mesmo. O público começava a se perguntar: ele ainda é de verdade? Ou virou personagem do próprio ego? E quando o público começa a duvidar da alma, o corpo do sucesso começa a apodrecer. O rei ainda estava no trono, mas agora cercado de inimigos invisíveis. O próximo golpe viria do próprio espelho. Fora dos stories, o silêncio começou a gritar. Depois das festas, dos cancelamentos e dos milhões, Carlinhos Maia começou a se afastar do público, dos amigos, do próprio reflexo. Tô cansado. Tô tentando entender onde me perdi, disse ele em um raro desabafo. O casamento com Lucas, antes exibido como conto de fadas digital, entrou em crise. Foram meses de rumores, indiretas, sumiços. Em 2022, o anúncio oficial: separação. 2 homens que cresceram juntos agora seguiam caminhos separados, pelo menos por um tempo. Os seguidores tentavam entender, mas o Carlinhos das brincadeiras agora parecia mais sério, mais calado, menos riso, e enquanto o coração sangrava, a família doía. Em 2024 veio a notícia mais dura. Seu Virgílio, pai adotivo, o homem que o criou, estava com câncer no pâncreas. A vida é maior que a internet descreveu. E, pela primeira vez, pareceu acreditar de verdade. Enquanto o mundo ainda o chamava de influenciador, ele voltava a ser só o menino da vila, o filho, o marido ferido. Nem todo mundo percebeu, mas naquele momento Carlinhos Maia já não queria mais aplausos. Ele queria paz, e paz nunca vem fácil para quem foi treinado para ser espetáculo. Depois do silêncio, Carlinhos voltou diferente. Mais calculado, mais estratégico, mais ambicioso. Ele não queria mais só entreter. Queria empreender, expandir, dominar. Foi quando surgiu o Girabank, um banco digital, com sua cara, colorido, popular, com slogans que prometiam inclusão financeira e praticidade. O lançamento foi um espetáculo. Influenciadores promovendo, seguidores criando conta em massa. Milhares de brasileiros confiaram. Colocaram ali seus salários, suas economias, sua esperança. Mas em 2023, o império começou a rachar. Clientes começaram a reclamar. E Carlinhos sumiu. Só voltou dias depois para dizer que já não fazia mais parte do banco.
Mas para quem perdeu tudo, isso não bastava. A confiança havia sido quebrada. Pela primeira vez, o nome dele causava pânico e não engajamento. O Girabank virou símbolo de irresponsabilidade e o sonho de virar empresário gigante virou pesadelo. Foi aí que o público começou a perguntar: será que ele quer ajudar? Ou só transformar tudo em marca, número, produto? Carlinhos tentava recuperar a narrativa. Postava vídeos sorrindo, ajudando, dançando, mas o estrago estava feito. Reputação é como vidro. Quando quebra, você até pode colar, mas nunca mais será o mesmo reflexo. Ser amado por milhões é fácil. Ser compreendido por eles é quase impossível. Em 2025, Carlinhos Maia vive seu momento mais dividido. De um lado, o sucesso continua. Música, vídeos, publicidade, luxo. Do outro, uma guerra invisível, a perda da conexão com a própria essência. O público evangélico que sempre esteve presente em peso entre seus seguidores começou a se afastar. Tudo começou com um comentário, um story, uma provocação. O Brasil é o país do carnaval. Se você é crente, pare de encher o saco de quem está se divertindo. Se você mora no país do carnaval, aceita. Entendeu? Acabou. A gente gosta de bunda e calcinha enfiada no rei. A frase caiu como bomba. Influenciadores gospel reagiram. Seguidores fiéis deixaram de seguir. Vídeos criticando Carlinhos viralizaram no TikTok cristão. Chamaram-no de arrogante, de perdido, de herege. Mas por trás das palavras afiadas havia algo mais profundo. Carlinhos sempre flertou com o sagrado e o profano. Postava frases sobre fé e, no minuto seguinte, dançava seminu em uma festa. Pregava gratidão, mas explodia contra haters nos comentários. Era como se ele vivesse entre dois extremos: a busca por aceitação e o medo constante de ser quem realmente é. E talvez ele mesmo já não soubesse mais a diferença. Enquanto tentava agradar a todos, começou a não agradar mais ninguém. Perdi meu público evangélico. Confidenciou a amigos. Mas a pergunta que ficava era outra. Será que ele ainda se tem? Porque quando sua fé vira algoritmo e sua alma, engajamento, a verdade deixa de ser sagrada e vira só conteúdo. Nesse capítulo, Carlinhos Maia não perdeu seguidores. Perdeu uma parte de si. No Instagram, a vida é cheia de abraços, parcerias, brindes, risadas, mas fora da tela é cada um por si. Carlinhos Maia construiu um império rodeado de gente. Figurantes viraram personagens, personagens viraram amigos, e amigos viraram manchetes. Mas em 2024, o silêncio. Quando Deolane foi presa, muitos esperaram o posicionamento de Carlinhos. Ele não falou, não defendeu, não atacou, simplesmente se calou. Dias depois, respondeu. Já estávamos afastados há 2 meses. Cada um seguiu seu caminho. Nas entrelinhas, uma verdade amarga. Até as amizades na internet têm data de validade. A relação azedou após uma discussão entre Deolane e Fiuk. Carlinhos, que era próximo de ambos, optou por sair de cena, sem tomar partido, mas também sem reconciliação. E ela não foi a única. Ao longo dos anos, influenciadores foram se afastando. Amigos de infância deixaram de aparecer nos vídeos. Figuras recorrentes sumiram das redes. E enquanto o feed ainda mostrava sorrisos, nos bastidores a lista de confiáveis diminuía. A verdade é que para muita gente, estar perto de Carlinhos Maia significava uma coisa: visibilidade. Mas quando o jogo virou, poucos ficaram. Carlinhos percebeu isso tarde e pagou o preço. Nesse momento da história, ele era mais seguido do que nunca. Mas nunca esteve tão só. O palco era gigante, mas os bastidores estavam vazios. Depois da queda, veio o silêncio. E do silêncio, a vontade de voltar. Mas não de onde parou. De outro lugar, mais humano, mais real.
Carlinhos Maia entendeu que não dava mais para fugir da essência e que o algoritmo não pode ser mais importante do que as pessoas. O primeiro passo foi o mais difícil: reconstruir o amor. Depois de meses separados, ele e Lucas Guimarães voltaram. Sem festa, sem anúncio grandioso, sem vídeo no feed. Só um story com uma legenda simples: a gente se escolhe, sempre. Carlinhos percebeu que a exposição demais também queima e que os melhores capítulos da vida não precisam ser legendados. Em paralelo, ele começou a redesenhar sua presença pública: menos ostentação, mais sensibilidade, novos projetos com propósito. Lançou o app infantil Cirquinho, um projeto pensado para crianças pequenas, livre de palavrões e com conteúdo educativo. O aplicativo bombou, ficou entre os mais baixados do país. Investiu em conteúdos mais leves, tirou férias da polêmica e, aos poucos, foi reconquistando o público. Mas o principal, reconquistou a si mesmo. Passou mais tempo com os pais, cuidou do pai doente, deu pausas no trabalho sem medo de sumir. Ficar offline é minha nova terapia. Escreveu? Num momento raro de introspecção, Carlinhos não apagou quem foi, nem tentou se reinventar à força, apenas desacelerou. E nesse ritmo novo, começou a lembrar porque começou. O menino da vila ainda está lá. Só aprendeu que, para continuar gigante, às vezes é preciso voltar a ser pequeno. De filho rejeitado a um dos rostos mais vistos do país. De um barraco de barro a uma mansão iluminada por holofotes. De silêncio a milhões de vozes. Carlinhos Maia virou tudo aquilo que um dia sonhou: fama, dinheiro, influência. Mas também virou aquilo que nunca quis: símbolo de exagero, polêmica e contradição. Amado e odiado, aplaudido e cancelado, visto por milhões e muitas vezes não compreendido por ninguém. Sou real demais para agradar todo mundo, ele costuma dizer. Mas o que é ser real em um mundo filtrado? A vida dele virou novela, palco, guerra, circo e, no fim, talvez tenha sido tudo isso junto. Ele não é santo, não é vilão. É só um homem tentando existir dentro e fora da tela. Hoje, aos 30 e poucos anos, Carlinhos Maia carrega uma coroa invisível, mas pesada, cheia de expectativas e de julgamentos. E a pergunta que fica é: o que acontece quando a pessoa se mistura com o personagem? Quando o influenciador esquece quem influencia? Quando o aplauso vira vício? Esse documentário não é sobre condenar, nem sobre idolatrar, é sobre entender. Por trás do story engraçado, há um ser humano implorando para ser visto sem máscara. O menino da vila não desapareceu. Ele só precisou aprender que o maior palco da vida não é a internet, é o espelho. E nesse espelho, todo mundo tem um lado que não quer mostrar. O outro lado de Carlinhos Maia talvez seja o nosso também. E se essa história fez você refletir, se de alguma forma te tocou, então deixa aqui sua opinião nos comentários. A sua visão sobre tudo isso importa muito. Aproveita, se inscreve no canal, porque tem muita história real, muito além das telas, ainda para ser contada. E claro, deixa o like para esse vídeo chegar em mais pessoas que, assim como você, sabem que todo mundo tem um outro lado